Lançado em 2012, Prometheus prometia explorar mais do universo de Alien, mostrando como a raça humana está conectada com essas criaturas. E hoje eu trouxe 10 curiosidades sobre esse filme. Mas antes de continuarmos, eu peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esses vídeos dão muito trabalho para serem feitos e a tua ajuda é muito importante para mim. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, então me segue nas outras redes sociais. Os links estarão aí embaixo na descrição. E agora sim, vamos nessa! Após várias sequências e crossovers que estavam fracassando um atrás do outro, a Fox não sabia mais o que fazer com essa franquia. Foi então que o Ridley Scott propôs fazer uma trilogia prequel ambientada antes de todos os outros filmes da saga, explorando um lado desse universo que até então não havia sido explorado. E toda a trama do filme se baseia em explicar a cena do Space Joke, que para quem não lembra, é aquela cena de Alien que aparece o cadáver de uma criatura gigante. E vale lembrar que os produtores queriam ter cortado aquela cena do filme original, mas por insistência do Ridley Scott, eles mantiveram a cena. Ou seja, se não fosse por isso, Prometheus não existiria. E toda a trama do filme se baseia em explicar que criatura é aquela e qual a ligação dela com os Xenomorphos e com os seres humanos. Mas ele não faz isso de um jeito normal. Aqui o Ridley Scott traz uma vibe toda filosófica e religiosa, com diálogos sobre a criação e o criador. E a protagonista do filme, a doutora Elizabeth Shaw, inicialmente seria interpretada pela Charlize Theron. No entanto, conflitos de agenda impediram ela de assumir esse papel. E algumas semanas depois, surgiu um espaço na agenda dela e ela pôde voltar para Prometheus. Mas nesse meio tempo, o papel de Elizabeth Shaw já havia sido ocupado. E aí a Charlize Theron assumiu o papel de Meredith Vickers. E a protagonista do filme, a atriz sueca Noomi Rapace, conseguiu o papel ao acaso. Um dia ela estava em Los Angeles em uma reunião com alguns produtores, quando ela sem querer esbarrou no Ridley Scott. E ele disse que adorou o trabalho dela na trilogia Millennium. Então imediatamente ele ofereceu o papel de Elizabeth Shaw para ela. Então ela fez o teste como quem não quer nada e conseguiu o papel. E para interpretar o androide David, o diretor só conseguia pensar em uma pessoa, e era o Michael Fassbender. E na época ele estava no auge da sua carreira, e o seu agente estava cobrando um valor muito alto para ele fazer Prometheus. Tanto que os produtores estavam com receio de contratar ele por causa desse salário. Mas por insistência do diretor, ele conseguiu o papel. E para se preparar para o seu papel, o Michael Fassbender assistiu e estudou diversos filmes, como Lawrence de Arábia, O Criado, O Homem que Caiu na Terra e Blade Runner, O Caçador de Androides, outro clássico do diretor Ridley Scott. E além deles, o elenco também é composto por Logan Marshall Green, que interpreta o cientista Charlie Holloway, Idris Elba, que interpreta o capitão da Prometheus, Janek, e Guy Pearce, que interpreta o velho Peter Weyland, que patrocina essa expedição para fazer contato com vida alienígena para assim conseguir imortalidade. E o Guy Pearce gastava cerca de 5 horas para fazer a maquiagem e mais 1 hora para tirar tudo. Aí você pensa, por que eles contrataram um ator tão novo para fazer um velho?
Acontece que nos rascunhos do roteiro haveria várias cenas mostrando a juventude do Peter Weyland, e por causa disso eles contrataram Guy Pearce. No entanto, a maioria dessas cenas foram cortadas do roteiro. E como Guy Pearce já havia sido contratado, eles tiveram que manter ele no papel de velho mesmo. E como eu disse no vídeo de Alien vs Predador, o Ridley Scott odiou aquele filme, tanto que Prometheus, de certa maneira, descanonizou Alien vs Predador. Isso porque ambos os filmes são um prequel. Prometheus é ambientado em 2093 e Alien vs Predador é ambientado em 2004. E Alien vs Predador mostra os aliens no nosso mundo. Mas em Prometheus, vimos que até aquele momento, em 2093, a raça humana nunca havia feito contato com vida alienígena. Portanto, tudo o que aconteceu nos dois filmes de Alien vs Predador podem ser desconsiderados. E se você comparar, ambos os filmes possuem uma história parecida. Em ambos os filmes, uma equipe de cientistas patrocinados pelas empresas Weyland saem em uma expedição em busca de vida alienígena, para que o Sr. Weyland possa prolongar a sua vida. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E ao invés de nos apresentar aos icônicos xenomorfos, o filme nos apresenta aos engenheiros, que é uma raça alienígena muito antiga que criou diversas raças pelo universo, incluindo a raça humana. E para interpretar os engenheiros, eles chamaram o ator e ex-jogador de basquete Ian White, que já havia colaborado na franquia, interpretando o Predador em Alien vs Predador. E o desejo de Peter Weyland é conhecer os seus criadores, porque ele também se vê como um criador. Afinal, ele inventou o David, então ele também se vê como um deus. Então ele acredita que também merece a vida eterna. E todo esse papo religioso no filme era muito mais explícito no roteiro. Isso porque tem uma cena em que o David conversa com o engenheiro em uma língua alienígena. E o engenheiro explicaria por que eles criaram a raça humana e por que a raça humana precisa acabar. E nessa cena teria um diálogo em que o engenheiro explicaria que conforme a raça humana ficava violenta, eles ensinaram a sua cultura a um ser humano e encarregaram ele de salvar a humanidade. No entanto, quando esse salvador apareceu, ele foi crucificado. E isso é uma óbvia referência à figura de Jesus Cristo. Mas na pós-produção, o diretor não quis colocar legenda nessa cena, para que assim não pudéssemos entender esse diálogo. E ele fez isso porque não queria que essa referência ficasse tão óbvia. E o Ridley Scott queria afastar o design desse filme do design original de Alien, criado por H.R. Giger. No entanto, o design que eles estavam criando continham várias inspirações no trabalho de Giger. Sendo assim, eles contrataram o próprio Giger para ajudar no design do filme. E vale dizer que esse foi o último filme em que ele trabalhou, porque infelizmente ele morreu em 2014. E por ser um prequel de Alien, Prometheus possui alguns problemas de continuidade. O principal deles é que a tecnologia de Prometheus é superior à tecnologia que vimos em Alien. O que é estranho, porque Alien se passa depois de Prometheus. Mas o Ridley Scott é tão malandro que ele inventou uma justificativa para isso. Acontece que a tripulação de Prometheus é composta por cientistas do alto escalão, usando a tecnologia mais avançada do universo.
Já a tripulação da Nostromo é composta por trabalhadores terceirizados que precisam se virar com tecnologia ultrapassada e de segunda mão. É uma justificativa meio forçada? É sim, mas é plausível, então tá valendo. Prometheus prometia explorar um outro lado desse universo que nunca havia sido explorado nos outros filmes, prometendo ser o mais épico da franquia. No entanto, esse filme caiu no ódio dos fãs porque é um filme de Alien sem o Alien. Até tem a cena final em que aparece uma variante do xenomorfo, mas não era isso que o público esperava. Muitos fãs se sentiram enganados. É aquela velha piada: Prometheus e não cumpriu. Apesar disso, eu acho Prometheus um baita filme de ficção científica. Curto a filosofia que ele traz, gosto do elenco, gosto do design que é muito bonito e gosto da direção do Ridley Scott. Mas quando eu lembro que esse filme era para ser um filme do Alien, realmente ele perde alguns pontos. É aquilo, Prometheus é um bom filme de ficção científica e é um filme ruim de Alien. E pois bem, pessoal, essas foram 10 curiosidades sobre Prometheus. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta aí e me segue nas outras redes sociais. Os links estarão aí embaixo na descrição. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui, um grande abraço e até a próxima!